Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Um programa por uma família melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno, AM 640. Difusora! Isso mesmo, você agora acompanha o programa Por uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família. Esse programa que sempre leva o melhor aqui da Basílica Sagrada Família para você e também para sua família. Eu, Henderson Souza, estou aqui todos os dias com você e vou estar até a meia-noite. Já hoje nós vamos ter um tema muito especial, né? Nós vamos falar sobre José, aquele que foi o pai, né, de Jesus Cristo, esposo de Maria, uma figura tão importante nas nossas vidas e também na vida da Santa Igreja e na vida do próprio Jesus Cristo, né? Quem está aqui hoje para falar comigo e que vai estar sempre aqui agora conosco é o Guilherme. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, Henderson, tudo bem com você? Então, o nosso tema de hoje, né, é sobre José, São José, né, para ser mais específico, né, que foi carpinteiro, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo, né? Isso mesmo. Você quer saber um pouco mais sobre a vida da Sagrada Família, um pouco mais sobre a figura de José? Fique conosco, porque o nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vencer Sagrada Família, vencer Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui ao vivo, direto da Basílica Sagrada Família, pela Difusora Pai Eterno. Difusora Pai Eterno! E também pela Web Rádio Sagrada Família. Web Rádio Sagrada Família, a extensão da sua casa. Isso mesmo, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Você pode deixar lá o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua intenção, porque nós estamos sempre aqui para orar com você e por você. Você queira deixar também o seu pedido de intenção nas Santas Missas, pedido de sétimo dia, pedido de aniversário, agradecimento, ou então quer fazer algum movimento aqui na Sagrada Família, né? Nos diversos áreas que nós temos de atendimento, bazar, atendimento médico, pode ligar aqui no Santuário Basílica, que é o número 62 39 42 42 67. 39 42 42 67. Então é só ligar, falar na secretaria e eles vão acolher a sua intenção e te encaminhar para algum dos setores aqui na Basílica Sagrada Família. Hoje nós vamos falar um pouco sobre José, né, que é o esposo de Maria, o pai da Sagrada Família. E José é uma figura bem marcante, né? Vou falar um pouco também sobre o geral da Sagrada Família, né? Um pouco sobre a imagem do pai dentro da Sagrada Família. José, que era aquele homem
que sempre foi dado à oração, sempre disposto a acolher a imagem, a figura, né, de Deus dentro da sua família. Assim como todos nós somos convidados a ter Deus no seio familiar. E José é uma figura bem marcante, né? Dentro do seio da Sagrada Família, ele faz parte da Sagrada Família e ele é marcante porque ele acolheu Deus, né? Ele acolheu o menino Jesus e o próprio anjo que falou por ele através de sonho, trouxe a ele essa visão que o menino Jesus era realmente filho de Deus. E ele acolhe Jesus no seio familiar, acolhe Maria, né? Maria que também passou muitas dificuldades naquela época, Maria que poderia ser até apedrejada, né, naquele tempo por conta que estava tendo um filho fora do casamento, mas ele não permitiu, ele acolheu, ele estava no seio ali do coração de Jesus, né? E ele sempre levava esse amor, né, por onde ele passava, essa acolhida, e era realmente o homem da casa, um homem que trabalhava, um homem que mostrou a Cristo a sua profissão de carpinteiro, porque José também era carpinteiro, e é tão importante a gente ter essa figura também de pai, né? E Jesus, ele teve a figura de José também como seu pai. Exatamente, Henderson. E na Igreja Católica, né, José é considerado um exemplo de pai, né? E ele também é patrono, né, nas dioceses e em vários outros lugares também, né? O José é uma figura muito importante, né, pra gente na Sagrada Família. Era uma pessoa humilde, que era carpinteiro, né? Dá pra ver que ele não era rico, né, mas ele não era rico em bens materiais, né, mas ele era rico na humildade, no carisma, no respeito, na sua fé, no que ele fazia, né? E ele aceitar esse pedido de Deus, né? Eu imagino que não foi fácil, né? Isso mesmo. E assim, a Bíblia, né, dá poucos detalhes da vida de José, né, que é o pai de Jesus. Também conhecido como José Nazareno. O José, o carpinteiro naquela época. Uhum. Então a Bíblia afirma que José era um homem justo, íntegro. Lá, como dizia Mateus 1, capítulo 19. Então, curiosamente, não existia nenhuma fala de José nos evangelhos e nem na Bíblia. Então, descreve-se em poucas palavras a figura de José. Mas mesmo com poucos detalhes na Bíblia, nós não podemos ignorar essa relevância de José, essa importância, como eu já dizia no início, né? Como tutor do menino Jesus, como pai, como aquele que é responsável pela família. Então, apesar de não ter sido o pai biológico de Jesus, José teve a responsabilidade de proteger, educar, cuidar do menino Jesus até a sua fase adulta, né? E várias curiosidades nós temos sobre a figura de José, né? Principalmente como o pai de Jesus, né? Por exemplo, José não tinha relações com Maria antes do nascimento de Jesus, como lá dizia em Mateus capítulo 1, versículo 18, Mateus também versículo 25, né? Então, Maria, ela era virgem, né? E ele soube respeitar essa virgindade, ele soube respeitar essa escolha de Nossa Senhora a servir a Jesus, a servir a seu filho Jesus e a servir também a Deus, né? Desde o princípio. E no entanto, né, em suas imagens, né, na nossa Igreja Católica, para representar a pureza e a castidade de José, é muito representada, associada a lírios, né, e nardo, né, que seria plantas, né, que com significado de paz, de pureza, de relevância, né, na história de delicadeza, né? Delicadeza, uma paz interior dele, né? Sim. E é importante a gente falar desse assunto, principalmente para você que nos escuta através da rádio, através aí das redes sociais,
Porque muitas vezes nós pensamos que o homem tem que ser aquela figura dura, aquela figura ríspida. Mas não, José vem para mostrar que ele é delicado, ele é cuidadoso, ele é amoroso. Mas nem por isso ele deixa de ser um pai de família. Nem por isso ele deixa de cuidar de Maria, deixa de cuidar do seu filho Jesus. Né? Ele é um homem trabalhador, carpinteiro, que naquela época mexer com madeira tinha que entalhar, muitas vezes na mão. Então provavelmente eram mãos calejadas, né? Mão grossas, né? A mão de um verdadeiro carpinteiro. Né? E o homem ele tem que ter essa delicadeza. Não é porque é homem que não pode rezar, não é porque é homem que não pode estar em adoração a Deus, rezar o terço, né? Estar sempre cuidando da sua família, do próximo, da mulher, ser carinhoso. Então José traz essa figura também de relevância muito importante, que é o amor, né? Esse amor com cuidado, com carinho, sem deixar a sua imagem de homem, a sua imagem de pai de família. Isso é muito importante para os dias de hoje. Sim, Henderson. E para mostrar, né, que José foi um exemplo, né? Ele estava prometido em casamento a Maria. E aí, sem ter relações, né, merituais, Maria, né, teve a bênção, né, que teve o anjo que anunciou que ela estaria grávida. Foi um milagre de Deus, né? E na época, para entender isso, seria muito complicado, né? Praticamente impossível, né? Explicar isso para José. No entanto, o anjo teve que explicar para José, apareceu para ele através de um sonho. E ele entendeu, né? No entanto, quando ele soube que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la, né? Mas sem denunciar ela, sabe? E imagina naquela época, né? Que as pessoas que cometessem traição eram apedrejadas, né? Na época era muito difícil explicar isso, né? Assim, eu fico imaginando como que era naquela época. Era um tempo muito complicado, principalmente para a mulher, né? Então a mulher, ela devia, né? E deve até hoje, né? Uma certa obediência também ao marido, não indo àquela época, mas aquela época era um tempo muito difícil, né? E as pessoas eram condenadas. E Maria, ela vem quebrar isso, né? Então ela, depois Jesus também vai falar principalmente com a samaritana e também ali com Maria Madalena sobre essa questão da condenação, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas Maria ali, ela vem, ela fica grávida. Naquele tempo ninguém sabia, né? E poucas pessoas acreditavam que realmente ela estava grávida do Espírito Santo. Então era um risco também para Maria, né? Sim, Imagina, ela corria. Ela corria um risco muito grande, né? De estar grávida, ela poderia ter sido rejeitada, apedrejada. Por José, ela poderia ter sido rejeitada pela sua própria família, né? Por Santa Ana e assim pela sua mãe. E não, ela confiou em Deus, ela foi humilde, ela falou: eis aqui a serva do Senhor. E ela confiou, ela teve a confiança, ela teve toda essa fé em Deus, né? Ela confiou integralmente e teve humildade. Ela poderia simplesmente ter sido... querer se exaltar, né, ali de frente das pessoas. Eu estou grávida do Salvador. E não, ela foi humilde, né? Ela foi serva do Senhor. Ela estava ali para servir, não para ser servida. E isso é o mais bonito dela. Apesar dela estar ali grávida do próprio Senhor Deus, ela foi humilde. Ela acolheu a palavra de Deus, ela ensinou, ela educou, ela cuidou. E ela também sofreu com isso, né? Quando Jesus foi na cruz. Uma verdadeira espada, né? Transpassa o seu coração ali, com tanta dor e sofrimento. Mas ela, mesmo perante aquele sofrimento tão grande, ela acredita em Deus, ela confia em Deus. E por acreditar em Deus, mesmo sofrendo, ela deixa os planos de Deus se realizarem. Assim como José também, né?
a Bíblia, como eu disse, relata pouco sobre José. E um dos pontos também que eu acho relevante falar é que a Bíblia também não relata sobre a morte de José. Ninguém fala qual foi o destino, né, de José. Verdade, né? O que a gente sabe é que ele, quando foi prometido em casamento a Maria e vice-versa, ele já tinha uma idade elevada, né? Isso é o que fala na Bíblia. E também, os dois, né, quanto José e Maria, poderiam ter recusado o pedido do Senhor, né? Mas não, os dois deixaram de fazer a vontade deles, né, os planos deles, né, de casar, ter filhos, uma vida normalmente, para seguir o sonho, o pedido de Deus, né, na vida deles, né, que era ter Jesus Cristo, Salvador, a Virgem Maria, né, e eu imagino que para José foi difícil, mas com certeza valeu a pena, e ele faria isso em outras vidas, 1000 vezes se fosse necessário, né? E eu queria ler uma passagem aqui, Henderson, que é Mateus capítulo 1, versículos 18 a 19. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que aceitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. É bonito essa passagem falando sobre essa atitude, né, de José. Às vezes não é necessário nós estarmos falando ao mundo tudo o que acontece, expondo as nossas vidas, né? Mas ele fez isso tudo em segredo do seu coração. Ele sabia que ele não precisaria estar ali falando para todo mundo, mas ele guardou aquilo no coração e foi estar em oração. E o mais bonito foi isso, né? Sim, foi um momento de oração. Foi uma atitude bonita, né? Mesmo querendo deixá-la, né? Porque ela estava grávida de um filho que não era dele, ele não iria denunciá-la, né? Porque senão ela correria o risco de ser apedrejada, de ser morta. Então foi uma atitude muito bonita dele, né? Isso foi antes do sonho. Sim, ele refletiu sobre isso. Ele quis refletir, ele quis estar em oração, ele quis pensar, mas ele não a denunciou, porque ele sabia que não era denunciando que ia resolver todos aqueles problemas e que ia solucionar. Então ele quis pensar, ele quis estar em oração, né, antes desse momento. Então é bom sempre a gente orar, a gente estar em reflexão com tudo que acontece na nossa vida, a exemplo também de São José. Por isso que a oração é tão importante. Agora eu vou chamar o intervalo com um testemunho aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Nós temos muitas pessoas que passam aqui no santuário que traz vários testemunhos de fé, testemunhos de milagre, testemunhos de cura, que é o que a gente vai ver agora. Hoje eu estou aqui para dar o testemunho para vocês do Pedro, né? Meu sobrinho, meu afilhado. O Pedro, dia 27 de agosto, começou a sentir uma falta de ar. E essa falta de ar foi acrescentando com uma tossezinha bem fraca. E o pai dele ligou no plano de saúde, fez uma consulta por vídeo e a médica encaminhou ele com urgência para o Hospital Infantil da Criança. Quando chegou lá, ao pai fazer a ficha dele, o médico já chamou porque mediu a saturação do Pedro, já estava bem baixa. E o Pedro, com muita falta de ar, ao sair de casa, ele pediu para o pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, porque o Pedro é uma criança de muita devoção dos santos. O quarto do Pedro é um quarto repleto de santos, de imagens. O Pedro, com 2 anos de idade, já gostava de colecionar imagens de santos. E ele pediu ao pai que voltasse e pegasse a Santa Dulce dos pobres, para que Santa Dulce melhorasse a respiração dele e que tirasse todas as dores que ele estava sentindo. E ao chegar no hospital, a situação foi só complicando e ele já foi internado rapidamente e a saturação do Pedro chegou a 40, o qual
os médicos ficaram assim encabulados, né? Porque a saturação dele já estava respirando somente pelos órgãos mesmo, já não tinha mais ar nos pulmões. Então o Pedro ficou internado com o pai e sempre rezando muito, e ele falou para o pai dele que sentia a presença de Nossa Senhora, e o pai dele nesse momento sentia um forte cheiro de flores no quarto, e ele falou para o pai dele numa emoção muito grande, e o pai também numa emoção muito forte, ele falou para o pai dele, falou: papai, eu estou sentindo Nossa Senhora, ela está aqui. E logo à frente ele sentiu a presença de Nossa Senhora e sentiu que Nossa Senhora tocava aos ombros dele. E o Pedro, ao chegar no hospital, ele tinha uma mancha nos pulmões grande, qual foi diagnosticado que não sabia se seria Covid ou uma pneumonia. E no sábado os médicos repetiram os exames e deu que a mancha do pulmão tinha sanado completamente. E os médicos ficaram sem saber o que estava acontecendo, pediram uma série de exames novamente para poder ver o que estava acontecendo, porque a primeira mancha muito grande, no outro dia já não tinha mancha, né? Qual a situação? Repetiram todos os exames, fizeram novos exames, outros tipos de exame, e detectou que o Pedro não tinha nada. O Pedro estava completamente curado, respiração normal, o Pedro ganhou alta. Então a gente vê nisso uma presença muito forte, né, da fé que a gente vive. O Pedro é uma criança de muita fé, uma criança muito orante, um desejo inestimável de ser padre, um desejo muito grande de ser padre. E nós estamos aqui hoje para partilhar esse testemunho e esse milagre que aconteceu na vida do Pedro. A bênção da casa na solenidade da Epifania do Senhor é uma bonita tradição de se consagrar os nossos lares e a Igreja a Jesus. Por cima da porta, do lado exterior, escreve-se com giz, abençoado pelo sacerdote e disponível no Santuário Basílica Sagrada Família, o seguinte: 20, asterístico, C, cruz, M, cruz, B, cruz, 21. O 20 e o 21 representam 2021, o ano em que nos encontramos. O CMB representam Christus mansionem benedicat, Cristo abençoe esta casa. E cada letra é intercalada com uma cruz. A sigla CMB também era entendida como representando os 3 reis magos e interpretado como uma forma de receber os magos em nossa casa. Vamos consagrar os nossos lares e a nossa família a Cristo, neste novo ano que se inicia, cheio de bênçãos e proteção. Boa noite, nós estamos aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, também pela difusora Pai Eterno. Difusora! Isso mesmo, pelas ondas da rádio AM 640, sempre por um mundo melhor. Por um mundo melhor! Isso mesmo. Você pode nos acompanhar através das redes sociais do @Basílica da Sagrada Família, deixando seu pedido de intenção, sua oração, né, a sua pergunta sobre o tema. Hoje nós estamos falando sobre a figura de José, né, o esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, e estávamos falando sobre vários pontos também de José como homem, como pai de família, como aquele que acolhe, e também alguns pontos que falam de José na Bíblia, né? A gente encontra muitas passagens de José, principalmente no Evangelho de Mateus, né? Mas também o Evangelho de Lucas fala sobre a linhagem de José, né? Lucas também fala, o Evangelho de Lucas também fala que a última citação de José na Bíblia foi quando Jesus tinha 12 anos, né? Que está lá em Lucas capítulo 2, versículo 48, né? Que eu vou ler aqui agora para vocês, né? Então, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Né? Foi quando Jesus ficou ali no templo em oração e a caravana estava voltando para casa, e aí acabando que Jesus ficou no templo e Maria e José pensando que o menino ali estava no meio da caravana, o menino Jesus, e aí quando viu não estava e teve que voltar, né, ao templo. Foi quando Maria fez falou essa passagem, né, para o menino Jesus, que está lá em Lucas.
E foi a última passagem, né? A última fala que fala de José na Bíblia. E é tão poucos relatos, mas nós nunca podemos deixar de falar, né, dessa figura importante. De falar de José, de ver a importância de José, porque o pai é que conduz, né, uma família. E José ali estava representando uma figura muito importante, né, dentro da família. Né? Ele estava representando a figura de pai. Apesar que o pai de Jesus é Deus, né, e Jesus é o próprio Deus também, mas José ali estava representando a figura do pai na vida de Jesus, né? E da mesma forma, Deus ele está presente na nossa vida porque ele é pai de todos nós, mas a figura do pai dentro do seio familiar, ela também é muito importante. A representatividade do pai. O pai é aquele que conduz, é aquele que ama, é aquele que escuta, aquele que ouve. Assim como Deus, né? Deus também tem essa missão de escutar, nos amar, porque Deus nos ama muito. E assim mesmo, o pai também, na família, ele tem essa missão, assim como a missão do pai que está no céu, que é amar, acolher, escutar, estar próximo, né? E cuidar ali de toda a sua família e de todos os seus filhos. Verdade, o pai é a base, né, de tudo, né? O pai que sustenta a família, né? E o que seria da pessoa sem o pai, né? Eu costumo agradecer muito a Deus, né, por ter meu pai na minha vida, que ele me deu a base, ele me ajuda sempre, né? Ele é uma figura importantíssima na minha vida, né? O pai e a mãe, né, da gente, os principais figuras da nossa vida, né? E agora, né, José, falando um pouco do sonho, né, que a gente disse que antes do sonho eu tinha te falado que ele tinha recusado, né, mas não ia denunciar Maria, né? E agora, após, né, ter essa experiência mística, né, de ter um sonho, um anjo apareceu para José, né, explicando, acalmando, né? E aí, após esse sonho, né, ele voltou atrás, né, e reconheceu Jesus, né, Jesus Cristo, legalmente, né, como o seu filho. E tem aqui uma passagem de Lucas, né, onde ele relata, né, sobre esse sonho, né, Lucas capítulo 3, versículo 23. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme supunha, filho de José, né? Então na Bíblia já dizia, né, que ele legalmente era filho de José também, né? São José. É isso mesmo. Opa, isso mesmo. José foi o pai de coração de Jesus, né? Então, apesar de não ser seu filho de sangue, José teve toda essa responsabilidade paterna de cuidar do menino Jesus até essa fase adulta, né? E coube a José obedecer à voz de Deus e tomar boa parte das decisões da família, né? E a Bíblia não descreve essa relação entre pai e filho, mas nós podemos crer que José foi um pai responsável e que amava muito, muito mesmo Jesus. Sim, então, todos os anos, né, José também levava a sua família ao templo para as festividades da Páscoa. E nesses episódios que o casal perdeu, Jesus, né, que eu falei agorinha, na visita, José e Maria ficaram 3 dias à sua procura. Imagina isso, né? Que fala lá em Lucas capítulo 2. Imagina o desespero, né, dos pais, né, perder uma criança de 12 anos. Sim. Eu imagino como que seria na época. E José, né, era incrível, né? Sem palavras para descrever. E ele preocupava, né? Então sim, pai assim, é quem cria, né? E assim também aquela preocupação, né? Então, quando eles encontraram o menino Jesus no templo ali, que Maria relata, né? E fala, quando seus pais vieram, né? Ficaram perplexos, né? Vendo ele ali. Né? E Maria falou: filho, por que você fez isso conosco?
seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Eles estavam preocupados. Eles amavam Jesus. Então, pai também preocupa. Então, ele tem essa preocupação. O pai e a mãe preocupam. E nós, como filhos, devemos entender também essa preocupação, né? Devemos observar essa preocupação. Porém, o filho, ele sempre tem que sair para o mundo, né? Assim, de uma forma positiva. Ele tem que conhecer, ele tem que trabalhar, ele tem que ter as suas experiências. E como essa passagem mostra, né? Jesus ali pregando no templo, falando, por mais de toda essa preocupação de Maria, de José, porque eles estavam aflitos, eles ficam perplexos olhando Jesus. Então eu acredito que também ficaram admirados, né? Vendo ali Jesus, porque eles ficaram felizes com ele ali, dialogando com grandes pessoas no templo, né? Em oração ali na casa de seu pai. Então, por mais que eles ficaram preocupados, eles também ficaram felizes e perplexos com a grandiosidade do seu filho. E isso é muito bonito relatar dentro de uma família. Preocupação, amor, carinho e também Fé. ver a essa grandeza e essa fé toda de seu filho. É verdade, viu? E um filho, né? É importante lembrar que um filho um dia vai ser pai também, né? Vai ter aquela preocupação, vai ter aquela admiração, vai ter que educar o filho desde pequeno, né? Então são etapas da vida que todo mundo passa. Todo mundo um dia é filho, né? Por opção, pai um dia, né? Uma filha um dia se torna uma mãe, né? E o pai e a mãe são bases, né? De uma sagrada família, né? Isso, e assim, é o exemplo dos filhos, né? Por exemplo, José era carpinteiro. Né? E naquela antiguidade, né, a carpintaria, ela tinha um sentido muito amplo, ela era importante, né? Então, Sim. porque a maioria das construções antigas, né, tinha uma estrutura de madeira, né, envolvia trabalho com carpinteiros. Então, provavelmente José trabalhava como carpinteiro na construção civil, né? Não somente na produção de móveis, mas também na construção civil, construindo grandes casas. Era comum o pai passar, né, do pai para o filho o ofício, né, do seu trabalho, que levava a crer que Jesus também tinha aprendido o ofício de carpinteiro, assim como José, exemplo do pai, né? Então, e principalmente na sua adolescência. Então, apesar da tradição bíblica não afirmar que Jesus foi carpinteiro antes do seu ministério, nós podemos crer que Jesus, sim, ele aprendeu esse ofício, né, de ser carpinteiro, assim como seu pai, seguindo a tradição daquela época, como é até nos dias de hoje, né? Nós sempre seguimos um pouco e inspiramos nos nossos pais. O filho sempre se inspira no pai, né? Tem muito pai, advogado, filho faz o quê? Direito. Sim. Para ser Ser advogado. Não é o meu caso. O meu também foge um pouquinho, mas eu sigo muito o exemplo do meu pai. Sim. Meu pai é advogado, mas eu acabei sendo filósofo e sendo religioso, mas tem um pouquinho de radialista advocacia também, ali. falando aqui um pouco também para todos vocês e evangelizando. Mas meu pai também sempre teve esse ponto de fé, né? Então, desde criança eu lembro que meu pai, ele ia na igreja, ele estava em oração e estava nos grupos de jovem. E esse testemunho, o testemunho é importante também. Esse testemunho influenciou principalmente na minha vida para estar aqui hoje. Sim. Para estar falando, evangelizando, mesmo que às vezes atrapalhando um pouquinho, falando alguma coisinha lá, nem cá. Mas a gente sempre aprende, a gente sempre evangeliza e através do testemunho de alguém nos inspira a fazer o que nós fazemos. E é muito importante destacar que não é só na profissão, né, que a gente se inspira nos nossos pais, mas também na forma de tratar sua esposa futuramente, na sua fé. Se seu pai vai na igreja, você também vai, né? São muitos exemplos, né, que o filho herda do pai, né? E não é só na profissão, né? Importante destacar isso. Eu acho uma música muito bonita.
eu acho que você já escutou também, Henderson, que é aquela do Padre Zezinho, né? Que é abençoa, Senhor, as famílias, amém. Essa música diz tudo sobre uma família, né? Uma sagrada família, de como ela deve ser, né? Sim, e nós vamos escutar ela daqui a pouquinho. Sim. Quem está nos escutando pela difusora Pai Eterno, vamos escutar essa música maravilhosa. Mas nós, depois de passar por esse caminho, né, na vida de José, nós podemos, a Bíblia ela não relata, né, como foi a morte de José. Então, José também não diz como ele, a Bíblia não fala como ele faleceu. Mas a última citação de Jesus na Bíblia foi nesse episódio de quando Jesus tinha 12 anos de idade. Então a maioria dos estudos e dos estudiosos creem que José tenha falecido antes do período da crucificação de Jesus, né? Então Jesus viu a morte de seu pai José. Sabe... E isso são relatos, né? Então são apenas estudos, não é comprovado, né? E isso tudo fica evidente lá em João capítulo 19, 25 a 27, que quando Jesus entrega essa responsabilidade a João Evangelista de cuidar de Maria, né? Porque precisa da figura de alguém ali para cuidar da mulher, para cuidar da família. E Jesus ele entrega essa responsabilidade porque ele ia cuidar de todos, mas ele precisava de alguém ali para cuidar da sua mãe. E ele coloca ali a figura de João, aquele que ama, aquele que é cuidador, para estar ali com Maria, cuidando, para estar sempre próximo dela e estar ali cuidando da sua mãe e da sua família. Eu penso que não tem relatos da morte de José, porque no coração da gente, né, um pai nunca morre, né? E José é representado a figura de um pai, um exemplo de pai, né? Então, na minha opinião, não teve relatos da sua morte, né? Porque um pai nunca morre e ele foi para a vida eterna, né? Virou santo, né? Pra gente, né? Um exemplo, um patrono, né? Nas dioceses e em outras também, outros lugares. Então, na minha opinião, não tem esses relatos porque ele está vivo, né? Nos nossos corações, no nosso dia a dia. Sim, e assim, outra curiosidade, né, dessa questão da morte de José é o fato de não saber também onde que ele foi sepultado. Por quê? Porque ele também não queria essas honras, né? Assim como Maria, ele nunca reivindicou para si as honras e louvores que só pertencem, né, só pertenciam ao seu filho Jesus. Ele nunca quis para si aparecer e falar, esse é o meu filho, esse é... Não, ele sabia que era Jesus, não era ele. Assim como Maria também sabia que não era Maria. Muitas pessoas aí que não conhecem falam muito que a gente adora Maria, não, nós a veneramos pela pessoa que ela foi. Mas a própria Maria, ela sabia que quem era Jesus. Quem era para ser, todas as honras, todos os louvores, todas as glórias, era do seu filho, não dela. Então ela nunca quis aparecer, ela nunca fez nada para aparecer. Em todos os relatos bíblicos, nós também não vemos essa figura de Maria como quem quer aparecer, como quem quer estar na frente. E sim, sempre, quando ela aparecia, ela apontava para alguém que era para o seu filho. Ela sempre apontava para o seu filho. E assim como Maria, assim como a vontade de Maria de apontar para o seu filho, essa também tem que ser a nossa vontade. Sempre estar, por mais que o foco seja a gente, nós temos que falar, não, olha, é Jesus Cristo. E sempre apontar para Cristo, porque é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai nos amar, é Ele que vai estar próximo, é Ele que vai enviar os seus anjos, é Ele que vai estar junto de nós com o Espírito Santo, Ele que vai enviar os seus dons, né? E assim, junto com o Pai, seu Pai, Ele vai nos amar e vai nos redimir, assim como redimiu os nossos pecados na cruz. E isso é muito importante para nós cristãos, né? Ter fé, acreditar, ter humildade e saber que nós não somos o foco, e sim
Jesus Cristo é. Foi muito bom, Guilherme, falar com você sobre esse tema. É a primeira vez, né? A gente teve um programa ano passado, mas é realmente a primeira vez que a gente está debatendo um tema assim mais a fundo. Sim. E hoje foi um programa mais catequético também, sim, falando sobre a imagem, a figura de José na Sagrada Família. Mas eu agradeço muito a sua participação conosco, aqui na Web Rádio Sagrada Família, também na Difusora Pai Eterno, você que nos acompanha. Difusora! Isso mesmo, aqui na Difusora Pai Eterno. E está sempre convidado a estar aqui para a gente falar sobre as outras imagens, as outras figuras também da Sagrada Família, de Maria, de Jesus, né? Também de Santa Ana, que era a avó de Jesus, os avós de Jesus, né? E está sempre convidado para estar aqui conosco. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Obrigado mesmo, Henderson. E esse tema foi um tema, né, que eu te sugeri, né, pra gente tratar, né, ainda mais no início do ano, né, pra gente refletir mais sobre a figura de um pai em nossas vidas, né, pra gente começar um ano diferente, né, honrando nossos pais, nossas mães, né, tendo em mente Jesus Cristo sempre, né, no centro da nossa vida, né, e respeitando essa hierarquia, né, e pra gente começar um ano em paz, né, um ano mais santo, um ano em que a gente possa realmente, né, mudar a nossa vida e transformar no Espírito Santo, né, e eu agradeço muito por estar aqui, a gente vai estar aqui mais vezes, né, e eu, Henderson, e pode ter certeza que a gente vai trazer muitos temas interessantes, né, para retratar e discutir aqui, né? Isso mesmo. Então você pode ficar ligado conosco aqui na Difusora Pai Eterno, todas as noites, começando às 22 horas com a Santa Missa ao vivo aqui. Sempre a gente começa com oração, né? E começa com oração e termina com oração, termina com bênção. E por isso que eu vou chamar agora o Padre Rodrigo para rezar as completas conosco, que é a última oração que a igreja faz antes de adormecer, né? E também ter a bênção final com o Santíssimo, a bênção da água, a bênção em tempos de pandemia, também nesse tempo tão difícil. Então aí separa a sua água, separa o seu objeto de devoção, que o Padre vai dar a bênção com o Santíssimo. Até para você aí que nos acompanha pelo rádio, né? Coloca aí a sua água de frente do rádio para receber a bênção, né, do Senhor Eucarístico. Muito obrigado a você que nos acompanha. Agora nós vamos de oração, nós vamos com as completas com o Padre Rodrigo. E amanhã eu espero por você, aqui na Difusora Pai Eterno, começando ao meio-dia. Amanhã é um horário um pouco diferenciado. Ao meio-dia nós começamos com Santa Missa e depois o bate-papo com as meninas do Cristão Saudável, com a psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento. Nós vamos falar sobre um pouco sobre essas metas que nós fazemos no início do ano. Você nunca planejou nada para o início do ano e não cumpriu? Pois é, nos acompanha amanhã para saber como que pode cumprir de maneira fácil. Elas vão falar sobre esse tema, sobre propósitos de vida também. Então participe amanhã a partir do meio-dia. Vamos orar agora. Tchau. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muito há que se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E terás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Oração nos domingos. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta,
do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai
protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.